Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A universidade pública é um importante espaço de produção, acumulação e disseminação de conhecimentos. Ela se fundamenta em 3 bases interrelacionadas: ensino, pesquisa e extensão. E é justamente sobre esta última que vamos tratar hoje no Papo no Auge. Comigo, um velho amigo, o professor doutor Samar Nawar, aviador nas horas vagas. O professor Samar é docente do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e foi pró-reitor de 2019 até dezembro de 2022, foi pró-reitor de Extensão e Cultura da mesma instituição. É um pesquisador da cultura, da educação e das políticas educacionais, sendo membro titular do Instituto Francês de Educação, órgão que constrói e avalia políticas culturais e educacionais. É pesquisador também do PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, e pesquisador titular do Laboratório Education, Culture et Politique. Dirige um projeto de extensão chamado A Fábrica Literária, possui pós-doutorado em História das Ideias pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em Educação, Filosofia e História das Ideias pela Université Lumière Lyon 2, é mestre em Ciências da Educação, também pela Université Lumière Lyon 2, especialista em Filosofia e História das Ideias Educacionais, graduado em Ciências da Educação, também é graduado em Astronomia e Astrofísica. E bem-vindo, professor Samar, ao Papo no Auge, bom revê-lo, bom estar aqui com o senhor mais uma vez, ouvindo a sua voz. Como primeiras perguntas, professor, como é que surge essa vontade de ser professor, de ser pesquisador? Essa graduação em astronomia explica o fato de que o senhor gosta de ficar perto do céu? Mais uma vez, bem-vindo, professor Samar. Saulo, boa noite. Antes de tudo, é uma alegria estar no Papo no Auge contigo, Saulo. Eu acho que é importante lembrar que tu és dos primeiros amigos e colegas que eu tive aqui no Brasil quando eu cheguei há mais de 12 anos. Então, é uma grande alegria estar contigo hoje. Eu estava com muita saudade. Então, estou feliz desse tempo, de ter a oportunidade de se vermos. Digamos que eu sou um pouco um híbrido de ciências exatas e de ciências humanas, passando pelas letras e as artes. Eu veio, na verdade, a astronomia na época através de experiências que eu conduzia numa ONG de educação popular que atuava no subúrbio de Lyon, um subúrbio chamado Vaux-en-Velin, é um subúrbio muito difícil, com população muito precarizada. Tive uma situação social muito difícil nos anos 90, particularmente, e lá a gente fazia projetos de astronomia popular. Eu estava envolvido em movimentos de educação popular ligados ao Partido Comunista Francês, o CMA, os Francas. Depois eu participei de movimentos vinculados ao Partido Socialista. Enfim, estava um momento muito de militância, né, de engajamento para mim, e na verdade o surgimento da carreira acadêmica vem em consequência desses anos de engajamento paralelos a meus estudos universitários, e a gente vai passando, né, a graduação, o mestrado, e continuando, e pouco a pouco a gente se torna professor sem que tenha realmente, né, não tinha essa meta na cabeça, Saulo. As coisas foram acontecendo, e foi desse jeito. Em relação à aviação, a questão dos ares, mais simplesmente, a aviação ela me proporciona certamente ainda um rigor, né, das exatas, o rigor das exatas, mas a aviação ela junta tanto uma certa meditação contemplativa, né, porque a gente está lá no céu, né, olhando as belezas, né, mas também
ao mesmo tempo muito focado, né, no que a gente está fazendo, e isso, de fato, representa uma certa diversão para mim. Eu não consigo fazer o vácuo na minha cabeça, Salva. Então, eu estou aí concentrado no andamento do avião e, no mesmo tempo, contemplando. É importante também salientar que tem uma ligação muito forte, né, do mundo da literatura, né, e da aviação, a começar pelo famoso Saint-Exupéry, que é conterrâneo, né, também da minha cidade de origem, de Lyon, né, que é o escritor do Pequeno Príncipe, que era escritor e aviador, e que pousava, poucas pessoas sabem, mas pousava na época da Aeropostal, no Encanta Moça, antes mesmo que tenha uma pista, porque era um pouco uma pista natural, era um gramado, e a Aeropostal pousava lá, e tem trechos de Saint-Exupéry passeando aqui no Recife, né, durante essas escalas da Aeropostal. Que legal, prof, eu não sabia desse detalhe, bom saber. Professor, bem-vindo mais uma vez. O nosso papo aqui hoje é sobre extensão universitária, a extensão, que é uma das grandes engrenagens das universidades públicas, sobretudo. Dito isso, professor, como é que a gente pode conceituar a extensão, o senhor que foi pró-reitor de extensão, né? E qual é a sua importância para a comunidade onde as instituições de ensino superior estão inseridas? Bem, Saulo, eu vou iniciar, pode ser, de uma forma bem meta, né, e mais ampla, para que a gente reflita um pouco sobre isso, e a gente vai ter a oportunidade, ao decorrer da nossa conversa, de especificar mais conceitualmente, mas entender que a extensão, ela, de fato, é uma peculiaridade latino-americana, como expressão fortíssima no Brasil, e mais particularmente, historicamente, também no Nordeste. E isso nasce de uma vontade de grupos de intelectuais, servidores técnicos, né, preocupados como a interação da universidade sendo uma instituição medieval, né, mas que sempre procedeu de um certo enfechamento em relação à sociedade civil, né, o que Foucault chama o grande enfechamento, como a sociedade civil. Então, colocar em interação a universidade como a realidade social onde ela se implanta. Isso, no caso da UFPE, por exemplo, de nossa universidade, é ainda mais forte na medida que o serviço de extensão cultural é fundado, né, pelo Paulo Freire, junto de outros colegas, e na perspectiva de estruturar uma ação de extensão saindo da universidade para a sociedade civil. Temos que entender um pouco do que se trata. Na verdade, qual é a pergunta fundamental que fomenta, em termos de história das ideias, o conceito de extensão, mas mais amplamente também de educação popular na Europa, é de tentar extrair os determinismos sociais, né, que fazem que certas categorias da população, muitas vezes as mais vulneráveis, não têm espaço, o tempo de se educar, de ter uma cultura de lazer, de desenvolver aptidões culturais, pessoais, de se desenvolver como pessoas e como grupos, tá certo? E, de uma certa maneira, é uma reconquista desse tempo e desse espaço de educação. É importante entender que, na construção mesma da filosofia política, as pessoas mais humildes nunca tiveram um tempo e um espaço para consacrar a si mesmo, né? Se a gente repensa na República de Platão, por exemplo, os artesãos só têm tempo e vocação para praticar o artesanato, né? Eles não têm outro tempo além daquele. Então, isso é uma tradição um pouco filosófica, né? Que tenta liberar, né? Tirar essa massa operária, esses proletários desse determinismo, e que a gente pode incorrer mais longe também em tradições europeias como Saint-Simon, o movimento saint-simonian, o movimento operário. Tem um livro fantástico que eu recomendo muito, que se chama A Noite dos Proletários, de Jacques Rancière, que mostra também bem como
os operários não tinham nem tempo nem espaço a consagrar às artes, à cultura, e nesse livro, A Noite dos Proletários, ele faz um estudo dos arquívios operários no século XIX e mostra como certos operários decidiam não dormir à noite para praticar teatro, para pintar, para escrever peças, etc. Na realidade brasileira, uma realidade agroexportadora, uma realidade marcada por uma história de escravidão, né, de exploração sinistra, né, de parte importante da sociedade, ela tomou a forma inicialmente da alfabetização, né, do acesso ao letramento, foi, por exemplo, as experiências de Angers. Bacana, professor. Muito boa resposta. Obrigado mais uma vez. Agora a gente está falando de extensão, né? Mas durante muito tempo a extensão era vista como o patinho feio do tripé que sustenta a universidade, né? Qual seja ensino, pesquisa e extensão. Na sua visão, professor Samar, por que a extensão era pouco reconhecida no seio acadêmico? Bem, eu tenho a liberdade agora, Saulo, de não falar mais como pró-reitor, já que eu deixei de ser pró-reitor, eu estou atualmente assessor, né, do reitor, do Alfredo, mas eu acho bom, inicialmente por razões exógenas, né, por um certo preconceito externo, por parte da comunidade, que se identificou mais como versante do ensino ou como versante da pesquisa. E a extensão era tida como um elemento mais externo. Mas também, eu acho que é importante reconhecer isso, por erros também e fatores endogâmicos, né? Porque como tem pesquisa boa, pesquisa relevante, ensino bom, ensino relevante, tinha também extensão, tem extensão boa e tem uma extensão que é menos interessante, menos pertinente, que obedece a pressupostos, uma vez muito mais assistencialista, sem um trabalho de elaboração conceitual mais rigoroso, sem um trabalho, eu vou arriscar a palavra, me parece importante, de excelência, né? E a excelência não quer dizer algo de elitizado, ao contrário. A gente tem que ter uma visão de ampliação dos processos de excelência. Então, eu creio que isso seja o elemento que traz essa visão mais fez de patinho feio. Foi uma coisa que eu proibi totalmente durante o meu mandato, que durou mais ou menos 3 anos e meio. Eu insisti em proibir esse discurso, porque quando a gente repita o mesmo, questiona por que patinho feio, a gente reinscreve a figura do patinho feio, né? A gente tem o valor que nós se damos, né? Nós temos que se dar um valor e elevar o conceito aos padrões, né, que impedem essa visão. Objetivamente, é muito difícil algo ser taxado de mediocridade sem ter traços de mediocridade. Então, é para isso que eu digo a gente tem que ter uma análise mais profunda desse processo. No que se refere ao nosso trabalho, a gente tentou insistir muito nesse versante da excelência, do empoderamento um pouco do processo. Você falou da Rádio Paulo Freire, a gente chegou muito junto do processo, onde eles fazem um trabalho absurdamente excelente e de ampla, como dizer, aceitação na sociedade, fazendo um trabalho de alta relevância. A gente tentou fazer uma extensão articulada com todas as áreas de conhecimento, como os colegas na UFPE. Você sabe que, tradicionalmente, era um campo mais reservado ao que a gente chama o triângulo lá, que é o CAC, CE e o CEFISH, e a gente tentou fazer um grande trabalho de interlocução com as áreas de exatas, com as áreas de tecnologias, com os campos do interior, para agregar, além das fronteiras gnoseológicas, né, as diversas áreas da universidade, e conseguimos, creio, uma forma de valorização desse processo. Eu acho que isso passa necessariamente por uma interlocução forte com os atores, né, e com os atores de todas as áreas, letras, artes, ciências humanas, exatas e tecnologias. Por exemplo, também um pouco nessa razão do patinho feio, eu vejo que no debate do Fórum
nacional, que é o ForProEx, do qual eu participei muito, eu participei de debates, até umas suas virulentas lá. Eu quero saudar o excelente trabalho que vem sendo feito pelo presidente do fórum, o Helder, mas para mim é evidente que ainda está faltando, como dizer, está faltando um pouco uma coesão nacional sobre essas pautas, Saulo. A disparidade é muito grande de uma instituição para outra, em termos de meio, em termos de recursos, em termos de conceitos, e tem várias questões que hoje temos ainda muita dificuldade a aprofundar, a saber a questão da captação de recursos, o que isso implica, debates ao volta da prestação de serviço, e, enfim, a gente tem que ter um conceito alto da extensão para conseguir ser puxado, né, para uma elevação um pouco deste conceito. Aproveito para reiterar e reafirmar que o Nordeste, a UFPE, mas também as demais instituições, é um grande polo de excelência na extensão universitária. Aproveito para saudar o Graco, eu, Edvaldo, os meus colegas, né, pro-reitor e vice-pro-reitor da UFRN, onde eles estão fazendo um trabalho de grande relevância, e a gente tem um grande alinhamento, a gente tem sempre um grande alinhamento lá no fórum. Muito bom, é importantíssimas as reflexões que o senhor traz aqui para essa discussão, professor, e vale essa análise para que a gente não repita essa coisa do patinho feio ad infinitum, né? Professor, para quem não sabe, a curricularização da extensão ou creditação curricular da extensão é uma estratégia prevista no Plano Nacional de Educação, PNE, e foi regulamentada pela Resolução número 7 do MEC em 18 de dezembro de 2018. Entre outras coisas, essa resolução estabelece que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos, como também instrui o INEP a considerar, para efeitos de autorização e reconhecimento de cursos, o cumprimento dos 10% de carga horária mínima dedicada à extensão, à articulação entre atividades de extensão, ensino e pesquisa e os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos de graduação. Dito isto, professor, eu pergunto: como anda esse processo de curricularização da extensão nas universidades brasileiras? Bem, Saulo, eu esperava por essa pergunta, porque ela é muito central hoje nesse debate. Bom, a curricularização vem sendo implantada, a Universidade Federal de Pernambuco acabou de votar, aí, era ainda quando eu estava à frente, em dezembro, uma segunda resolução para a curricularização, ela vem sendo inserida nos PPCs dos cursos. No Brasil, a gente está relativamente avançado, tá? A UFPE, ela vem sendo implantada em diversas universidades, e o estado da arte na UFPE é bastante positivo. Mas, já que eu tenho essa liberdade, né, de fala aqui, Saulo, eu vou aproveitar para colocar certas dúvidas, porque eu creio que, por exemplo, o Fórum de Extensão não está, por exemplo, oferecendo uma solução nacional sobre o que pode se enquadrar como extensão curricularizada, o que a gente chama de ASEX, né, disciplinas, né, de extensão seria, o que pode se enquadrar e ser aceito como extensão curricular dentro dessa prerrogativa dos 10%. Os 10% não são 10% a mais, né, no currículo, mas a capacidade de extrair daquele currículo 10% já ser dado no formato da extensão. Mas, antes de aprofundar um pouco mais essa questão, eu queria trazer a dificuldade que isso provoca. A primeira coisa, a gente viu pela própria história, a curricularização, ela se construiu numa base e num enraizamento profundamente militante. E então, na base de um voluntariado, de uma certa maneira. E a gente pode se perguntar qual será o resultado do processo de institucionalização obrigatória da curricularização dentro do currículo.
É muito diferente, por exemplo, sem a curricularização, pensar o engajamento do estudante num projeto de extensão. Qual será o nível de engajamento de um estudante que terá que participar de projetos para se formar? É uma verdadeira pergunta. Eu vou ir mais aquém, trazendo um exemplo um pouco especulativo, filosófico, né, para esclarecer esse problema. O que nos move não é uma razão instrumental. Ninguém deve fazer extensão para se formar, né? Como ninguém aprende a ler ou a escrever para ler o manual de geladeira ou de máquina a lavar, por exemplo, né? O que nos move tem a ver muito mais com nossa condição antropológica de ser humano. Falo, por exemplo, as pinturas rupestres de Brejo da Madre de Deus, aqui no interior de Pernambuco, pinturas que se encontram em lugares altíssimos, né, com mais ou menos uns 10 metros, umas pés de altura, que foram pintados naquela época, porque precisava erguer andames de madeira para pintar, etc. Isso foi feito sem nenhuma utilidade, mas tinha um profundo sentido, né, para quem pintou, tinha um sentido profundamente antropológico. Da mesma maneira, se a gente pensa bem, todos nós sonhamos criança, né, de encontrar uma carta de tesouro na casa da avó ou da tia, e isso era uma relação altamente simbólica à carta, né? Bem diferente da relação que a gente criou nas aulas de geografia, por exemplo, como objeto carta. Então, isso que eu estou alertando é que, historicamente, sempre tentamos introduzir no currículo disciplinas que podiam ventilar, renovar, tirar um pouco a escolaridade de sua forma escolar. Eu me lembro que uma das primeiras pesquisas de campo que eu fiz na França, no Collège Colette de Saint-Priest, no subúrbio de Lyon, o aluno, na época eu entrevistei ele e eu comecei a entrevista dessa maneira: você fez o que hoje? E ele me respondeu: eu fiz nada, eu tive esporte e música. Para ele, ele não tinha feito nada, ele tive esporte e música. E o esporte e música são das disciplinas que foram introduzidas, né, na vontade de ventilar esse currículo. Então, a gente tem que pensar muito também o perigo que representa a forma escolar. A gente tenta introduzir algo que quebra esse formato, mas a forma escolar acaba tomando conta daquilo que está aí para ser ventilado. Essa forma escolar, ela tem lugar, né? Guy Vincent, em Lyon, trabalha sobre isso. Ela é jesuíta, ela tem seu ancoragem, mas a gente sabe o quanto é difícil tirar ela. Outro problema, Saulo, é a questão do financiamento também dessa curricularização. Tem professores que topam curricularização, mas quer um ônibus para deslocar os alunos, precisa de um lanche, precisa... Enfim, tudo isso hoje não tem orçamento que vem carimbado para isso, né? Como o PROAP, por exemplo, os recursos da PROAS, que vem já carimbado para essa finalidade. Então, é uma pergunta delicada, tá certo? Muito delicada, professor, muito delicada, e eu gosto muito dessa sua fala quando o senhor diz que nem tudo que é obrigado é bom, né? Então, vamos refletir sobre isso, Professor, além da música e do esporte, que são muita coisa, né, que tipo de ações podem ser propostas por meio da extensão universitária? Bom, por definição, né, a extensão universitária não tem limite, ou tem limite ela seria rizomática, né, como a pesquisa, né, na medida que ela atende às diretrizes da extensão. Assim está formalizado hoje, que são a dialogicidade, né, que o diálogo, né, tem um papel fundamental, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do docente e o impacto na transformação social. Basicamente, são as 5 diretrizes. Maravilhoso, a gente pensa que está resolvido, a gente sabe o que é extensão. Só que não, porque não tem unanimidade, por exemplo, a nível nacional, sobre
a necessidade de atender os 5 critérios, as 5 diretrizes, né, usou parte delas. Será que uma ação que a gente conceitualizaria amanhã e que atenderia só a interprofissionalidade, por exemplo, é o impacto na formação de estudante, o impacto na transformação social, né, seria suficiente para ser qualificado de extensão, de interação dialógica com a sociedade civil, por exemplo, e de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão? Isso não está definido de uma maneira clara, também pelo fórum. E a questão do SASEX, por exemplo, a gente tem esse debate, né, das disciplinas curricularizáveis, porque tem instituições que optaram já para reconhecer o TCC, estágio, por exemplo, como extensão. Então, é uma questão muito complexa. O perigo disso é a dissolução conceitual, né, num extremo, e no outro, uma rigidificação que não abraça mais a realidade. E o famoso, né, Saulo, desafio. Será que Paulo Freire, batendo a porta da ProEx lá, querendo registrar a experiência de Angico, conseguiria registrar? Eu dizia muito isso a meus servidores lá na ProEx, do perigo de institucionalizar uma extensão ao ponto que ela não seja capaz de reconhecer sua própria história. Tem um pouco o mesmo debate na questão da pesquisa, né, como o sistema Qualis, né, Saulo? Se tu olha, por exemplo, grandes pensadores, a começar por Foucault, publicaram artigos fantásticos em revistas muito marginais, né? E começaram, então, são questões que levam, que precisam ainda de muita maturação, né? As extensões passadas devem se enquadrar e, no mesmo tempo, a gente deve ter um conceito que permite saltar a criatividade dos coordenadores e inventar novas maneiras de praticar a extensão. A institucionalização é sempre um perigo, viu? Porque a gente começa a definir o que é e o que não é, e esse critério ele não é estável. Outra coisa, que é um último perigo que me parece muito importante, é que eu passei por essa dificuldade numa associação que se chama AFEV, que trabalhava como a Associação Internacional das Cidades Educadoras, né, a IVE, que propoava um projeto de extensão que era o seguinte: alunos de universidade pública davam acompanhamento escolar para alunos de origem social vulnerável, tá certo? Vulnerável economicamente e socialmente. A pergunta, uma vez que a gente estabeleceu isso, é fantástico, é maravilhoso, é uma solidariedade, etc. Mas o perigo é que quem é o público da extensão? O público é o aluno vulnerável ou é o estudante para ele se engajar, né? E o perigo desse foco, por exemplo, no impacto na formação do estudante, se a gente se rigidifica em cima dessa diretriz, logo o público acaba sendo um meio, né? Acaba sendo cosificado para permitir ao aluno se engajar. E então tem questões conceituais muito profundas atrás disso, que objetivamente, Saulo, viu, eu não vejo muito zelo para enfrentar elas, né? A meu ver, por exemplo, o fim da extensão é a sociedade civil, tá certo? E o aluno é um meio para que a universidade atinja, mas ele não pode ser um fim. Assim, o impacto na sua formação me parece secundário depois, e vem bem depois do impacto social que a gente pode ter naquelas populações. Então, são questões de ordem conceituais, mas que, a meu ver, explicam as incongruências, né, de partes importantes dos projetos de extensão e às vezes uma percepção que pode ser pejorativa, né, dessas. E a partir dessas suas muitas perguntas, dos seus questionamentos, eis aí para a gente, para quem está dentro das universidades, inclusive propondo projetos de extensão, grandes desafios. Professor, e para docentes e discentes, para quem oferta e para quem o objeto, o fim, né, vamos colocar assim, né, não sei, qual é o impacto da extensão universitária? Bom, Saulo, para mim o impacto é fantástico. Eu prezo pelo espaço da extensão porque
é já a oportunidade de sair daquela forma escolar, sair da relação institucionalizada, aluno, professor, né? Reinventar maneira de interagir, saber trabalhar em equipe, cultivar uma maior horizontalidade nas interações. É um lugar também de mixidade social. Participar de um projeto de extensão coloca o filhinho de papai, né, como a pessoa mais humilde, né, para interagir no mesmo meio. E esse espaço de mixidade social é necessário. Ele é inexistente no Brasil. Isso é importante dizer. Não temos uma escola republicana que forma toda uma camada de idade, né? A gente tem, de fato, né, pessoas que têm mais condição que se formam no privado, no entre si, né? E pessoas mais humildes que optam pelo sistema público, então sem um lugar de interação. É importante isso para uma construção republicana, o fato de ter espaços de convergências e de mixidade social, uma mixidade social que não é muito estabelecida. Historicamente, se a gente pensa, Olavo Bilac, o mito também do serviço militar para formar uma geração, um mito muito republicano, assim, positivista, era também de criar essa mixidade social, né? Que todos possam servir a nação, qual que seja a origem deles. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Então é isso. Mas mais que tudo é isso, sair da forma escolar, cultivar outras formas de interação, isso proporciona um prazer muito grande, né, para quem participa, de poder se reinventar. E mais uma coisa, por exemplo, na questão da evasão escolar, a gente tem dados sobre o fato que a participação em projeto de extensão é uma grande variável para que o aluno não abandone a universidade durante o seu curso. Então, isso permite engajar ele num grupo, né? Aquele famoso, cadê Saulo? Não apareceu há 2 semanas, vou ligar. E aí consegue manter ele naquele giro acadêmico e universitário. Muito legal, professor. Professor Sama, não dá para fazer pesquisa no Brasil e em qualquer lugar do mundo sem dinheiro, o senhor já deu uma pontuada nisso na sua fala anterior. Também não dá para fazer extensão no Brasil sem dinheiro. Em tempos de pouca grana, como financiar projetos extensionistas de modo que eles cumpram a sua função social e legal, professor? Bem, Saulo, eu creio que é fundamental que, tendo essa curricularização, por exemplo, que foi demandada, não tive nenhuma resolução sobre o financiamento da mesma. É fundamental que o MEC dedique uma linha específica para a extensão. Hoje, a determinação do orçamento de extensão é sob a discricionariedade do reitor, que vai decidir se ele aloca ou mais ou menos recursos nessa frente. É fundamental de ter um recurso público, um financiamento público, receber um orçamento dedicado, que seja disponibilizado para a comunidade na modalidade de editais, né, com uma ampla concorrência e uma transparência, né, na atribuição dos recursos. Mas eu creio também que a gente não possa fechar a porta a lógicas de captação de recursos para implantar as ações, o que ocorre na pesquisa, e sem questionar ou sem reduzir em nada o orçamento público dedicado, né, a essas frentes. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do NEMIP. Implantamos, durante minha gestão, um núcleo de extensão no Mochotó, Ipanema, Pajeú, região de IDH mais baixo em Pernambuco, né, foi assim que foi decidido esse lugar, e por base de convênio com a Prefeitura de Sertânia, a gente está financiando extensão naquele lugar, com cursos, com capacitação, formação continuada dos docentes, uma pós-graduação em governança municipal para os quadros executivos do município, né, que umas vezes carece de conhecimento sobre leis de licitação, etc., execução financeira, etc., com cursos de extensão de curta duração, como o estabelecimento de um espaço MECA, e tudo isso como um recurso captado no município. Então, eu acho que a gente não possa fechar a porta também dessas soluções. Concordo plenamente também, professor. E para a gente fechar, o senhor esteve à frente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE por 3 anos. Como é que foi essa experiência? Quais aprendizados ficam? Qual é o legado deixado pelo senhor naquela função, naquela instituição, professor? Bom,
Saulo, primeiramente eu tenho que agradecer muito, viu, ao Alfredo Macedo Gomes, meu reitor, né, e amigo, ao Moacir Araújo, por me ter convidado para assumir esse cargo. É uma missão altamente republicana. Eu tentei conduzir ela da forma mais republicana possível, não fazendo disso um palco para a minha pessoa, e tentando ser a personificação institucional naquele momento para atender a comunidade e me colocando atrás desse papel, né, tão importante e tão institucional. Então, antes de tudo, para mim é uma grande honra. Eu sou brasileiro de adoção, eu estudei aqui há 20 anos, eu me apaixonei pelo Brasil, eu decidi viver aqui, eu não nasci aqui, foi uma escolha de vida. Então, realmente isso foi uma grande honra. Não duvido, né, que essa nomeação pode ter surpreendido também, né, que veio fazer esse gringo, né, à frente da ProEx. Eu tentei aí realmente fazer um trabalho que possa agregar para a nossa comunidade, já num protagonismo político mais importante da ProEx, né, um ritmo de fato de trabalho intenso. Eu quero agradecer todos os servidores da ProEx, todos os colegas que eu tive durante esses 3 anos e meio e que me ajudaram a construir junto esse fortalecimento da ProEx. Eu quero saudar o Flávio, meu diretor de extensão da época, e que continua lá, o Hélio Pajeú, diretor de cultura, que compartilharam um pouco dessa aventura. O que eu deixo como legado, Saulo, eu creio que a gente trabalhou muito juntos, foi um trabalho de equipe, né? Mas na desburocratização dos processos. Por exemplo, os projetos foram avaliados pelos setoriais e reavaliados depois pela ProEx internamente. A gente tirou isso fazendo uma avaliação só por amostra. A gente tentou tirar uma cultura de fiscalização um pouco do processo de extensão para ser um processo mais de assessoria pedagógica da comunidade, ajudando os professores e os técnicos a construir propostas de extensão. A gente teve muitas ações no versante da interiorização das ações, por exemplo, o NEMIP, que eu citei há pouco, tentando chegar mais próximo das populações. A gente sabe que a interiorização do UFPE parou em Vitória e Caruaru, que são cidades relativamente grandes, sem nunca atingir o sertão, por exemplo, nosso sertão. A gente tentou trabalhar muito na ampliação das fronteiras disciplinares, trazendo as ciências exatas, a tecnologia também junto desse processo. Fizemos um grande trabalho de negociação junto aí de Alfredo de Moa para aumentar o orçamento da extensão triplicou durante a minha governança da ProEx, e um aumento também na quantidade de servidores. Eram 46 servidores quando eu entrei, na minha saída eram 78, né, quase o dobro de servidores, porque a gente precisa, né, de servidores para conduzir, né, as políticas de extensão. Tentamos fazer uma extensão mais próxima da população e também mais atenta, né, à sua comunidade acadêmica. Muito bacana, o senhor é muito competente, professor, e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conosco o professor Dr. Usamar Nauá, docente da Universidade Federal de Pernambuco, ex-pró-reitor de extensão da instituição pernambucana. Professor Usamar, satisfação imensa revê-lo. Eu gosto muito do senhor, eu sou um fã da sua intelectualidade, da sua capacidade de fazer boas perguntas e boas indagações. A minha cabeça ficou fervilhando aqui com as contra-perguntas que o senhor fazia. Bom poder voltar a falar com o senhor, gratidão por tanto, né? E obrigado por compartilhar aqui com a gente. Muito obrigado, Saulo. Foi uma honra também para mim estar contigo. Eu agradeço aos ouvintes, viu, aos espectadores da emissão. Eu te parabenizo também pelo nível e a excelência do seu trabalho, tá? Trazendo perguntas e debates muito importantes. Tu vê esse tipo de questionamento. Eu tive pouca oportunidade, né,
de responder nesses 3 anos e meio. Então, parabéns pela reflexividade que tu traga no Papo no Auge, e foi um prazer estar de novo contigo, meu amigo. Que massa, professor, que massa. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!